Daqui a pouco eu vou receber a rede, mas enquanto isso eu vou trazer a informação. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o Brasil não é aliado da América do Norte. Essa declaração foi feita durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos. Ao avaliar o cenário político do hemisfério, Rubio afirmou que Washington conta atualmente com uma coalizão de mais de uma dúzia de países que são considerados aliados. Em seguida, citou Brasil, Cuba, Nicarágua e Venezuela como exceções. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque: o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, colocou o Brasil na mesma prateleira, né, de Cuba e Venezuela. Sim, é verdade. Inclusive tem uma declaração de Marco Rubio. Vamos acompanhar. Tenho exemplos perfeitos no nosso próprio Ocidente. Uma área que este comitê e muitos membros daqui têm dito há algum tempo, assim como eu, que tem sido alvo de negligência e falta de atenção. Nós temos agora no Ocidente uma coalização de países amigos, mais de uma dúzia, que se alinharam para trabalhar não apenas em questões de segurança, mas também em prosperidade econômica, que caminham lado a lado. É uma história incrível que, basicamente, além da Nicarágua, Cuba, obviamente da Venezuela, que ainda tem alguns desafios, e, claro, do Brasil, que está no meio de um ciclo eleitoral, e da Colômbia, cujo presidente tem sido problemático. Mas, em linhas gerais, essa é uma região repleta de aliados americanos e direções amigáveis aos Estados Unidos. Obviamente, precisamos transformar isso em ação. Após 20 anos de negligência, enquanto a China e outros poderes globais se intrometeram no nosso Ocidente, para o detrimento não apenas dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas também para o detrimento, na nossa opinião, dos povos desses países também. Agradecendo o voice-over do nosso colega Pedro Vitor, deixa eu chamar os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, avaliação de Marco Rubio, colocando o Brasil no mesmo grupo de Cuba, Venezuela, Nicarágua e algumas outras nações, mas especialmente essas três. Por quê? Candidato, não deveria haver nenhuma surpresa quanto a isso, porque Venezuela, Cuba, Nicarágua, Colômbia, lembrando que o presidente atual da Colômbia é aquele que defende a legalização da cocaína. Então, esses são os amigos do presidente brasileiro. Essa é a turma dele. Ele recebe com tapete vermelho todas essas figuras, todos esses ditadores da América Latina. Por que os Estados Unidos veriam o Brasil de forma diferente? Quer dizer, quais são os gestos que o Brasil, o governo brasileiro atual, fez para estabelecer uma linha de parceria, de alinhamento com os Estados Unidos? Nenhuma. Ao contrário, o presidente brasileiro vive esculhambando o presidente Trump, coloca o Trump como uma ameaça ao Brasil. Agora está dizendo que ele foi receber os vendilhões da pátria, né? Se os vendilhões da pátria foram lá, porque o Trump foi comprar. Então, não há absolutamente nenhum gesto de amizade do Brasil, do governo brasileiro, com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, pragmáticos que são, estão tratando o Brasil da forma que este governo faz a gente merecer. E termino só lembrando uma coisa, Canina. O Marco Rubio, ele é cubano, de família cubana. Ele foi senador pela Flórida. E na época da Lava Jato, a principal construtora brasileira enrolada na Lava Jato fazia obras em Miami, e Marco Rubio, em razão da conexão dessa construtora com Cuba, porque a construtora construiu o Porto de Mariel, fez outras obras dentro de Cuba, em contratos muito suspeitos, Marco Rubio foi um ator fundamental para expulsar essa construtora dos Estados Unidos. Então ele conhece bem o Brasil, ele conhece bem as relações do Brasil com esses países e conhece como funciona a corrupção no país. Você, Roberto Mota, a fala de Marco Rubio reverberando muito por aqui, colocando o Brasil na mesma prateleira da Venezuela e de Cuba, Mota. Na verdade, ele está colocando o Estado brasileiro, o governo brasileiro, na mesma prateleira que esses outros países. Os Estados Unidos são a república mais antiga do mundo.
Sempre que eu digo isso, alguém diz, não, a república mais antiga é a República de San Marino, que é um microestado na Europa. Então tá bom, os Estados Unidos são a segunda república mais antiga do mundo. A Declaração de Independência Americana é de 1776. Ela foi escrita por Thomas Jefferson. A Constituição foi escrita em 1789 por algumas das melhores mentes da época. Os Estados Unidos são um dos países mais ricos e o país mais poderoso do mundo porque foi construído em cima de ideias poderosas. Diante disso, nós temos no Brasil um rato que ruge. É um governo escandaloso de um país plutocrático, dominado por uma classe política despreparada e subserviente, e por ativistas judiciais que se acreditam deuses. O rato que ruge decidiu enfrentar a América. É razoável pensar que as consequências dessa tolice estão apenas começando. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque em uma outra matéria, em uma outra notícia, o Bruno Musa refletiu a respeito de uma questão geopolítica muito maior. E essa questão geopolítica muito maior ajuda a gente a explicar esse posicionamento de Marco Rubio? Eu acho que sim, mas também isso é uma visão mais simples, tá, da coisa. Essa visão geopolítica, no meu entender, é algo realmente muito mais elaborado, não tirei do nada. O Donald Trump explicou isso muito bem ali no que ficou conhecido como Plano de Mar-a-Lago, no momento que ele iniciou, que teria a ver, o governo, que teria a ver com desvalorização do próprio dólar, reduzir as taxas de juros por lá, uma reconfiguração da geopolítica, onde passa a ser importante os estreitos e a logística do caminho da energia para ela ser abundante e mais barata, a competição com a China, que manipula a sua própria moeda, atrair os data centers para casa, onde isso passa por desvalorizar o dólar. Enfim, toda essa reconfiguração ela é muito mais ampla. No meu entender, a fala do Marco Rubio, ela deve ser interpretada de forma mais simples. De fato, se o Brasil é aliado historicamente de Rússia, historicamente da Venezuela, fica claro que ele não está mais aliado à Argentina, ao Chile, ao Paraguai, ao Uruguai, a provável Colômbia, com a mudança que teremos ao que diz o próprio Polymarket, acima de 90% de Abelardo de la Espriella a ser o vencedor das eleições, do Peru, do Equador, da Bolívia, ou seja, estamos realmente isolados com a Nicarágua, com Cuba e o Brasil, onde apoiamos muito mais regimes autoritários, ou melhor, onde o governo Lula apoia muito mais regimes autoritários e ditatoriais e, historicamente, apoia a essas ditaduras de esquerda revolucionária. Portanto, não vejo uma grande diferença. Um é o plano mundial, como nós falamos e citei aqui. O outro é um fato bastante claro e óbvio de ser analisado. Com quais países nos alinhamos? Hoje, nas Américas, basicamente, Cuba, Venezuela e Nicarágua. Pois é, para fechar você, Luiz Felipe Dávila, a reflexão e a análise e a informação compartilhada por Marco Rubio no Congresso dos Estados Unidos. 1 minuto e meio, Dávila, só para fechar. Marco Rubio fez uma declaração no Congresso americano dizendo exatamente quem são os seus amigos e quem são aqueles países que os Estados Unidos hoje em dia trata como, não como inimigos, mas como pessoas não alinhadas ao interesse americano. O fato é que se os Estados Unidos pretendem tomar conta da América Latina como uma esfera de influência importante da política externa americana, ele vai ter de aprender a conviver com os governantes eleitos pelos povos, não importa se é de direita ou de esquerda. Por isso, Caniato, é fundamental esta relação ser uma relação diplomática mais madura. Caso contrário, não é que haverá conflito, mas o que haverá é acelerar as ligações da China com os países latino-americanos. Por isso, entendo a colocação de Marco Rubio, mas é preciso fazer muito mais para construir este consenso da política norte-americana com a América Latina para evitar que ela continue a trilhar um caminho de alinhamento mais perto da China do que o de Washington.
Pois é, e nem deu tempo de nós repercutirmos aquele vídeo da Estátua da Liberdade e do Cristo Redentor, que em alguma medida a gente poderia conectar essa discussão. Mas a gente deixa para amanhã.